Este é o podcast Conta Pra Nós. Hoje nós iremos entrevistar uma pessoa sensacional, um médico aqui da cidade de Londrina. Ele é médico infectologista, professor universitário. Recentemente ele ficou conhecido no Brasil inteiro por ter participado do programa Quem Quer Ser o Milionário com o Luciano Huck. E ficou a 2 perguntas do prêmio de 1 milhão. Ele trabalha aqui em Londrina, nós vamos saber um pouco da história dele, que mistura superação, coragem e amor pelo que faz. Dr. Sidney Hideki Matsuoka, muito obrigado por ter aceitado. Prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas experiências de vida. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, viu? Para começar, Dr. Sidney, vamos falar um pouquinho das raízes, do começo, né, da jornada do Dr. Sidney. Dr. Sidney, onde que o senhor nasceu? Eu sou nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo, Oeste Paulista. Não é muito longe aqui de Londrina, dá uns 160 quilômetros. Legal. E aí o senhor veio estudar em Londrina? Eu fiquei lá até os meus 18 anos, aí depois que eu terminei o ensino médio, eu acabei vindo aqui para prestar vestibular para o curso de medicina daqui na Universidade Estadual de Londrina e me mudei para Londrina para fazer a faculdade. Legal. E tem algum médico na família? Como é que foi isso? Não, eu sou o primeiro médico da minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Eu não tenho nenhum médico. Na família do meu pai, a gente tem bastante engenheiros, mas médico eu fui o primeiro. Uhum. E foi realmente meu pai e minha mãe, eles são de outras profissões. Foi o primeiro caso da minha família mesmo. Certo. E o senhor teve uma infância tranquila? Não, foi tudo tranquilo. Lá no Oeste Paulista, lá meu pai era agricultor, a gente plantava tomate. Meu avô, ele plantava tomate, meu pai plantava tomate com meu avô e a minha mãe era bancária. Então, eu tenho um pouquinho de vivência assim na área rural, tal, por causa do meu pai, mas depois eles acabaram, não deu muito certo, tal, a família do meu pai acabou mudando para o Nordeste, mas meu pai e minha mãe ficaram lá no Oeste Paulista mesmo. O senhor é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova. A minha irmã mais velha ela acabou fazendo engenharia cartográfica. Então, um ramo da engenharia um pouco diferente, que trabalha na produção de mapas e tal. E a minha irmã mais nova ela é formada em geografia. Elas estavam lá em Prudente num primeiro momento, mas depois a minha família acabou mudando para o Paraná, né? Então, eu digo que eu tenho uma ligação com Londrina, toda essa região norte do Paraná aqui muito grande. Há muitos anos atrás, a família da minha mãe chegou a morar em Arapongas. Chegaram a morar lá na Colônia Esperança. Não sei se você já ouviu falar, Não. Colônia Esperança. É um distrito lá, uma área, pertence ao município de Arapongas. Então eu tenho tio nascido aqui no Paraná, nascido em Arapongas e tal, mas já faz muito tempo. Depois eles acabaram indo para São Paulo. Então eu tenho uma ligação no passado, uma ligação passado distante, uma ligação mais num passado recente, né? Quando eu vim para cá estudar. E foi fácil fazer medicina aqui em Londrina? Foi muito difícil, né? Porque na época meus pais, eles estavam no interior de São Paulo, eu vim aqui para estudar, não tinha nenhum parente, nada aqui em Londrina, e eu acabei morando numa república. E naquela época, a parte de plantação do meu pai já não estava muito boa, ele acabou falindo e tal, a gente ficava na dependência da minha mãe, na renda dela como bancária, né? Então, os primeiros anos aqui na faculdade de medicina foram de muita privação. Faltava muita coisa, mas a gente morando em república, tudo ficava mais acessível, né? Eu cheguei a morar numa república que eram eu e mais 6. Então, tudo dividido por 7, uma conta de água, uma conta de luz, uma energia, internet, aluguel, tudo ficava mais em conta, né? Então, os primeiros anos foram complicados, mas graças à oportunidade eu consegui morar em república. E a universidade, né? A universidade sendo pública, ela dava o restaurante universitário, a gente tinha desconto no passe de ônibus, e mesmo depois, durante a faculdade, a gente podia fazer refeições no hospital, né? Então, foram momentos muito difíceis, mas foram coisas que deram para superar e acho que me fizeram enxergar a vida de uma maneira mais diferente, né? Da gente valorizar o que a gente tem. E o senhor tinha que trabalhar quando fazia a faculdade de medicina ou não? Como o curso era integral,
era muito difícil a gente conseguir conciliar algum emprego fixo, alguma coisa com a faculdade em si, né? Uhum. O que acontecia era que eu tinha já uma formação como técnico de informática, então durante a faculdade eu pegava alguns serviços de informática, montar computador, formatar, esse tipo de coisa, então ajudava um pouquinho, né? Mas um emprego fixo de verdade, durante toda a graduação eu não consegui. Uhum. Então foi complicado por causa disso também. O senhor tentou outras faculdades antes da medicina? Então, a Como formação é que eu tive de computação foi que, na verdade, o curso de medicina foi o terceiro curso universitário que eu iniciei. A primeira faculdade que eu comecei, o primeiro curso universitário, foi Ciência da Computação, na Unesp de Presidente Prudente. Então, eu fiz 1 ano de Ciência da Computação e, naquela época, eu também já trabalhava como técnico de informática e tal, então eu já tinha uma formação um pouquinho na área de exatas. Só que eu reprovei cálculo, reprovei geometria analítica, eu só passava nas disciplinas de programação. Então eu sentia que não era bem aquele curso, né? Então logo depois que eu fiz 1 ano de ciência da computação, eu resolvi prestar ciências biológicas. Então acabei fazendo, passei, foi aprovado, e comecei a estudar ciências biológicas na Federal de São Carlos. A universidade na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Uhum. E eu cheguei a fazer 1 ano, estava fazendo lá ciências biológicas. Só que eu também comecei a reprovar. Eu reprovei botânica, reprovei bioquímica. Não é possível. Pois é, eu não estava indo tão bem quanto eu gostaria. E na época que eu tinha passado em ciências biológicas no vestibular, eu também tinha prestado o vestibular de ciências biológicas aqui na Estadual de Londrina. E eu fui aprovado aqui em ciências biológicas em 2º lugar geral. E eu tinha sido aprovado também em ciências biológicas na Federal de São Carlos, fui para lá, tal. Gostava de ciências biológicas, gosto até hoje de ciências biológicas. Só que eu fiquei aquele 1 ano fazendo ciências biológicas na Federal de São Carlos pensando, eu falei, poxa, se eu tivesse colocado medicina, eu teria passado. A pontuação que eu atingi era o suficiente para ter passado em medicina. Eu acho que no fundo sempre foi medicina, mas eu achava que eu não era capaz, porque eu cheguei a prestar medicina antes, teve um momento aqui que eu prestei o vestibular da UEL, eu tinha feito 85% da nota possível e não tinha passado. E eu falei, poxa, 85% é uma nota alta pra caramba. Eu acho que está além da minha capacidade, eu vou fazer outros cursos. Por isso que eu fiz ciência da computação, depois eu fui fazer ciências biológicas. Mas aí quando eu estava fazendo ciências biológicas, eu comecei a pensar, pô, mas 85 é uma nota alta. Apesar de eu não ter sido aprovado, eu tinha chegado perto, né? E depois teve o vestibular que eu tinha sido aprovado em ciências biológicas, eu vi minha pontuação, eu falei, poxa, dava para ter passado em medicina, né? Então, quando eu estava fazendo ciências biológicas na Federal de São Carlos e eu comecei a reprovar, eu falei, o que custa tentar de novo, né? Deixa eu tentar de novo, se eu não conseguir, eu continuo fazendo ciências biológicas, que é uma área que eu gosto bastante, e se eu passar, eu vou para Londrina. E aí eu vim fazer o vestibular aqui sem compromisso, eu vim bem tranquilo, sem ansiedade, sem nada, e foi o melhor desempenho da minha vida. Aí eu fiz 95% da prova da nota possível, aí eu fui aprovado em 8º lugar, aqui no vestibular de medicina da UEL. Foi uma coisa incrível. E por aí a gente vê o quanto que é importante a gente saber controlar a ansiedade. Eu acho que desde o primeiro momento, se eu não estivesse tão ansioso, eu poderia ter sido aprovado, desde o ensino médio e tal. Só que naquele momento, né, a gente muito nervoso, inexperiente e tal, mas depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais experiência de vida, a gente vai conseguindo lidar melhor com essa ansiedade, vai conseguindo lidar melhor com essas dificuldades da vida, né? Olha só que história. Mas eu sempre fui ansioso. Eu só aprendi a conviver melhor com esse sentimento, né? Com essa emoção. Isso é o mal do ser humano, né? A gente precisa aprender a controlar a ansiedade para... Depois das experiências que eu acabei tendo ao longo da vida, acabei conseguindo lidar bem com isso. Legal. Queremos agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Rendiquis, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Dr. Sidney, quando o senhor finalmente entrou na medicina, o que mais te encantou nessa profissão? Eu acho que o que mais me atraía na profissão era justamente o fato de você poder ajudar as pessoas que mais estavam precisando. Eu acho que é algo instintivo do ser humano, né? A gente não gosta de ver ninguém sofrendo. A gente procura ajudar as outras pessoas que estão em dificuldades, né? E eu sentia que na medicina ela conseguia unir
duas coisas que eu gostava de ajudar as outras pessoas, de ser útil para a sociedade, e eu sempre gostava muito da parte acadêmica, de você conseguir aprender diversas coisas sobre diversas áreas, né? E eu acho que a medicina tem muita coisa para ser aprendida, tem muita coisa para ser estudada. Isso me atraía. Então é uma profissão que uniu duas coisas que eu gostava. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito dessa parte acadêmica, e eu gostava de ajudar as pessoas. Então era algo que unia as duas coisas. Legal. E pelo que a gente conversou já, até antes de nós iniciarmos a nossa gravação, né? Percebi que o senhor é uma pessoa muito humana, né? Que se importa bastante com as pessoas. Foi isso que motivou o senhor a escolher a infectologia? Eu sentia que a infectologia era uma área da medicina em que a gente se sentia, pelo menos comigo, né? Que eu me sentia mais útil, né? Porque a gente muitas vezes atende uma população negligenciada. Uma população que a maioria das outras pessoas ignora a existência, ignora o sofrimento, né? A gente atende muito uma população que é portadora de doenças que acometem a parcela mais pobre da população, que nem tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS, hepatites virais. Então, a gente via no pronto-socorro que chegava pra gente morador de rua, profissional do sexo, a gente via pessoas alcoolistas, esse tipo de situação. E eu percebia que eram populações que muitas vezes eram ignoradas pela sociedade, eram ignoradas aí pelo poder público. E eu via elas sofrendo muito. Eu via um pessoal com muita dor, com feridas pelo corpo, com sofrimento, assim. E eu sentia que eles estavam precisando de ajuda mais do que as outras pessoas. Não que todo mundo que precisa de ajuda precisa ser ajudado, né? Mas eu via que essa população, ela justamente pelo descaso da sociedade, eu me sentia mais útil podendo ajudar essa população. E eu vi que a área de infectologia que lida com esse tipo de população era algo pessoalmente recompensador. Eu me sentia bem. Então, era algo que surgiu naturalmente, que eu percebia isso. O senhor também é professor universitário. Isso. Né? Como é que o senhor equilibra hospital, ensino e pesquisa? Então, eu sou formado aqui na Estadual de Londrina, depois eu fui fazer residência na PUC São Paulo, e logo que a pandemia atingiu o mundo todo, o Brasil todo, né? Eu tive a oportunidade de voltar aqui para o Paraná. E os anos que eu passei aqui em Londrina, na UEL, foram anos muito felizes. Eu sempre me arrependi me arrependi por um lado foi bom, por outro lado foi ruim, mas um lado que eu sentia falta aqui do Paraná. Eu gostava muito da universidade, onde eu tive a oportunidade de estudar, e logo depois que a UTI Covid foi fechada, foi aberto o processo seletivo para docente, e abriu para minha área. Eu falei, poxa, eu fui tão feliz aqui, né? Os anos da universidade foram anos tão alegres para mim. Se eu pudesse voltar para cá, ia ser muito recompensador, né? Então eu prestei o processo seletivo, fui aprovado, e foi um prazer muito grande poder voltar para cá, poder andar de novo pelos corredores do HU, relembrando um pouquinho a vida que eu tive de estudante, que a vida de estudante foi de bastante privação, mas foi muito alegre. Então, eu sinto que agora, na posição que eu estou como docente, né, podendo repassar um pouquinho da experiência que eu tive para os alunos, é algo muito gratificante. E eu sinto que o fato de eu estar na universidade é uma forma da gente sempre se manter atualizado. Então, o estímulo da gente sempre procurar artigos para estudar, a gente sempre está atualizado com relação às últimas informações. É algo que me traz prazer, né? Toda essa parte acadêmica, né? O senhor atuou bastante aqui na época da pandemia, né? O senhor até mencionou alguma coisa sobre... Como é que foi trabalhar numa coisa que ninguém no mundo estava preparado? Então, eu trabalhei 3 anos na UTI Covid, aqui do HU, desde o início até o seu fechamento. E foi algo assustador, né? Uma doença desconhecida no mundo todo. A gente ainda não sabia como é que eram os protocolos de atendimento, como é que era a transmissão exatamente. A gente tinha boas noções, né? Mas pelo fato de ser uma doença inédita, era algo muito assustador. Mas como é que foi o negócio?
a gente, como médico infectologista, a gente tem uma formação em saber lidar com doenças de transmissão respiratória, né? Coisas que a gente já tinha de experiência no passado. Então, durante a residência, eu tive um treinamento. Eu tive um treinamento de como que usar roupa de proteção, como usar máscara de proteção. Então, quem tinha que estar na linha da frente era a gente. Então, a gente estava um pouco ansioso, todo mundo nervoso, é uma doença nova, mas a gente já tinha uma certa experiência. Então, foi algo que a gente sabia que os outros profissionais médicos iam precisar da nossa orientação. E a gente tentou fazer o trabalho da melhor forma que a gente conseguiu. E, felizmente, uma coisa que eu sempre digo, eu nunca peguei Covid. Então, sempre usei equipamento de proteção, sempre mantive o distanciamento necessário. Então, acabou dando tudo certo, também, pelo menos comigo, né? Não aconteceu nada de mais sério comigo. Qual caso ou paciente marcou mais a sua carreira até hoje? Olha, acho que realmente os pacientes mais marcantes foi na época do Covid. Eu não tenho exatamente um paciente só, eu tenho várias situações de pacientes que chamaram a minha atenção. Uma das coisas que chamava muita atenção no Covid, a gente já tinha experiência com pneumonia viral, pneumonia bacteriana antes. Mas o que a gente reparava nessas pneumonias anteriores, né? O paciente estava com uma inflamação, infecção no pulmão, e conforme a doença ia avançando, muitas vezes o paciente rebaixava, caía ao nível de consciência, ficava sonolento. Ele percebia que ele ia ficando mais grave, mas ele ia sonolento e tal. E a gente precisava entubar, ligava na ventilação mecânica para poder resgatar o paciente, né? Conseguir dar uma oxigenação mínima. Uma coisa que começou a chamar a atenção no Covid é que a pessoa ia piorando a pneumonia, ia piorando a dificuldade para respirar, mas ela não ficava sonolenta, ela ficava consciente. E era um negócio meio assustador, porque o paciente consciente, plenamente entendendo o que estava acontecendo, ele sabia que ele estava tendo dificuldade para respirar, e a gente tendo que conversar, porque normalmente o paciente ficava, em pneumonias anteriores, o paciente ficava sonolento, eu não precisava conversar muito. Eu ia lá, entubava, ligava na ventilação mecânica e a gente manejava. No Covid não, o paciente estava acordado, estava bem consciente. E eu tinha que explicar para o paciente, falei, olha, você está tendo muita dificuldade para respirar, a gente vai precisar entubar, porque a gente vai ter que... A pneumonia está grave, a gente vai ter que jogar oxigênio diretamente no pulmão, para você ficar mais confortável e tal. E muitas vezes os pacientes perguntavam, né? Eles estavam conscientes, perguntavam, doutor, eu vou morrer? Doutor, vai precisar entubar mesmo? E eram situações tensas, né? E eu via pacientes, antes de serem entubados, alguns ligando para a família, falando, olha, o médico aqui está falando que eu vou ser entubado, tal. E era algo assustador, que a gente não tinha visto isso antes em outras pneumonias, esse tipo de coisa, né? Então foi uma coisa muito tensa, muito tensa. Mesmo porque no começo da pandemia, quando ocorria a intubação, metade sobrevivia, metade infelizmente ia a óbito. Depois, com o avançar das vacinas, surgimento de novos tratamentos, a estatística mudou. Mas no comecinho era muito assustador isso daí. Eu lembro particularmente de colegas de trabalho. Tinha um colega de trabalho que trabalhava comigo, lá, eu estava em São Paulo ainda. Eu estava em São Paulo bem no comecinho da pandemia. E ele, antes de ser entubado, ele gravou um vídeo falando, olha, eu sei que eu vou ser entubado agora, que eu tô com muita dificuldade para respirar. E ele falando, ele era um técnico de laboratório, né? Ele colhia amostra de sangue, esse tipo de coisa. Ele falando, olha, gente, eu espero que vocês possam conduzir o meu caso da melhor forma possível. E vamos enfrentar tudo junto e tal. E ele veio a óbito. Poxa. Então era uma situação complicada, porque eu perdi 5 colegas de trabalho que trabalhavam comigo. Inclusive foi uma das coisas que me fez voltar para o Paraná, porque quando morreu, tinha uma enfermeira lá em São Paulo que ela lembrava muito a minha mãe. Poxa. E aí no momento que ela começou a evoluir mal, com pneumonia, eu falei, eu vou voltar aqui para o Paraná, né? Acho que se for para passar uma pandemia, é melhor passar a pandemia perto da família. Então foi uma das decisões que me fez voltar para o Paraná.
E também toda aquela parte acadêmica da universidade, que também foi um momento muito feliz na minha vida. Doutor Sidney, por que uma pergunta que na época da Covid, né, tá me vindo agora essa pergunta, por que falavam assim, entubou, vai morrer? Não. É que assim, o que eu gosto de comparar é como se fosse uma pessoa que está à beira de um precipício, está escorregando lá e você joga uma corda. Essa corda é para você tentar puxar a pessoa do precipício. Mas muitas vezes a pessoa já está escorregando, já está à beira de cair e a corda arrebenta. Aí você fala, a corda arrebenta, ela cai no precipício, ela morre. A pessoa morreu por causa da corda ou porque ela estava no precipício? É a história da intubação. É o último recurso. É um recurso, porque a pessoa começa a ter dificuldade para respirar. Qual que é o objetivo da intubação? É direcionar o oxigênio diretamente para o pulmão. Numa tentativa desesperada de você jogar o oxigênio justamente para o pulmão conseguir absorver, oxigênio puro, né? Então, quando a pessoa é entubada, ela já está com uma pneumonia grave. E quando ela vem a óbito, não é por causa do tubo, é por causa da pandemia, da pneumonia grave, né? Só que as pessoas fazem uma correlação errônea, né? Entendi. Achando que é o tubo que matou a pessoa. Não. A pessoa praticamente já estava numa situação desesperadora e a gente usa o tubo como último recurso. Não é ele que vai matar a pessoa. O que vai matar a pessoa é o quadro pulmonar. Entendi. Mas para quem é leigo, para quem não tem experiência na área, realmente muitas vezes fazem essa correlação errônea. Mas não é por aí o raciocínio, não. Entendi. Bom, muita gente tem essa dúvida, agora ficou esclarecido. Isso. Uma outra dúvida que eu tenho, por que as pessoas que morriam de Covid tinham que ser veladas com o caixão fechado? Porque a transmissão do contato com o corpo, se a pessoa toca, encosta, dependendo do início dos sintomas, ainda podia ser transmissível. Mesma pessoa ainda óbito. Então depende muito da data do início dos sintomas. Então se ela faleceu dentro ainda do período de transmissão, todo o corpo dela ainda estava com algumas partículas virais, que se alguém encostasse no corpo, depois encostasse na boca, encostasse no nariz, podia ocorrer a transmissão. Contato com mucosa daí. Isso era mais no começo, né? Depois a gente conseguiu lidar melhor com a situação. É que nos primeiros momentos da pandemia a gente não tinha certeza o quanto que ocorria a transmissão por contato, né? Então a gente não tendo tanta certeza, a gente tinha que pecar pelo excesso. Entendi. Doutor Sidney, tem uma fase da sua vida que o senhor foi para o Japão. Isso. O que aconteceu? Durante a faculdade, eu, apesar de ser uma universidade pública, gratuita, como a minha família ainda não morava no Paraná, eu morava numa república, e todo mês eu ficava no vermelho. Só que eu não falava isso para meus pais, eu não queria deixá-los preocupados e tal. Mas aí chegou no momento do quarto ano, o curso de medicina ela tem uma grande diferenciação, que até o quarto ano predominam atividades teóricas. O quinto e o sexto ano são as atividades práticas, né, que a gente chama de internato. Então, quando eu estava no final do quarto ano, prestes a começar o internato, eu estava com algumas dívidas no cheque especial. Só que eu não falava para meu pai. Eu falava para meu pai e para minha mãe, eu sabia que eles mandavam o que era o suficiente para que eles conseguiam mandar, né? Só que aquilo lá foi se acumulando, e chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E o curso ia ficar mais puxado, que os 2 últimos anos é praticamente só parte prática. Aí surgiu a oportunidade. Como a gente do quarto para o quinto ano, a gente tinha um período de férias longo, de mais ou menos 3 meses. Falei, pô, o que eu vou fazer em 3 meses, né? Não sei de onde que surgiu a ideia, alguém da turma foi ver a respeito de trabalho temporário no Japão. E a gente fechou um grupo da faculdade. Eram eu e mais alguns outros alunos. A gente ficou dezembro, janeiro, fevereiro trabalhando no Japão, no período entre Natal e Ano Novo, início de dezembro. E foi uma experiência sensacional, porque eu sempre tive curiosidade de saber como que era o Japão, porque fisicamente falando, eu sou japonês, né? Eu sou descendente direto, meu pai é descendente, minha mãe é descendente. Então, fisicamente falando, não tem diferença nenhuma entre eu e um cara nascido em Tóquio, né? Então eu fui lá pro Japão, sempre
quis saber a respeito de como que era a cultura dos meus avós, tal. E com a oportunidade de voltar com um pouquinho mais de dinheiro para casa. Então, eu fechei um contrato de trabalho lá de 3 meses. A gente ganhava por hora, chegava a ganhar $10 por hora. E depois das 8 horas, que era a carga horária mínima, a gente tinha adicional de 25% de hora extra. E quando era hora extra noturna, tinha um adicional de mais de 25%. Então, dependendo do horário que você estava trabalhando, você chegava a ganhar $15 por hora. Então, foi uma experiência muito boa. Eu, em 3 meses, eu consegui pagar a passagem de ida, a passagem de volta e ainda consegui voltar com $2.000. Foi uma experiência boa. Deu para juntar um dinheiro razoável. E eu consegui pagar todas as minhas dívidas e eu consegui me manter os últimos 2 anos da faculdade. Os últimos 2 anos da faculdade também a gente tem uma certa vantagem, que a gente consegue fazer as refeições de graça no hospital. Então eu tive uma redução bastante aí da despesa com alimento e tal. E foi uma experiência boa, porque eu nunca tinha trabalhado de maneira braçal, né? Eu fui lá pro Japão, eu trabalhava cortando frango. E uma coisa que me chamava a atenção era frango brasileiro, muitas vezes frango paranaense. Eu lembro eles me deram um pacote semi-congelado de peito de frango, e era frango da Copacol, Big Frango, tudo frigoríficos aqui do Paraná. Tinha um ou outro da Sadia também. E eu falava, nossa, eu tô tão longe de casa, né, aqui do outro lado do mundo, tô abrindo um pacote de frango paranaense. Dava um pouquinho assim de saudade de casa, né? A gente sentia um pouco feliz, pelo menos eu tô trabalhando com algo que veio do Brasil. E eu trabalhava lá 12, 14, 15 horas de pé cortando frango. E era uma coisa, eu nunca tinha cortado. Quando eu digo cortando frango, eram peitos de frango semi-congelados. Então eles me deram um pacote de 5 quilos, eu tinha que abrir o pacote, jogava numa tábua de corte, e eu tinha que cortar os peitos de frango em cubinhos, de 20 a 24 gramas. Era um número bem específico. E eu ficava lá o dia todo de pé, cortando frango. E, gente, como cansa. Eu nunca tinha pensado o quanto que é difícil a vida dos profissionais braçais que trabalham nisso daí. Me fez repensar bastante coisas. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é muito difícil, que a nossa vida... mas poderia ser muito pior. E a cultura de trabalho do Japão é uma coisa impressionante. Tipo, a idade média dos trabalhadores da minha fábrica devia ser algo em torno de 65 anos. Tinha trabalhadores lá com 80 anos. E eu lembro que depois de 8 horas de pé cortando frango, eu falei, eu quero ir embora, né? Eu falei, eu não quero continuar aqui não, né? Mas aí passava um supervisor lá, porque quem quer fazer hora extra? Ninguém era obrigado a fazer hora extra. É hora extra, é uma atividade a mais. Só que no meu setor era eu e mais 4 senhores. Eu era o mais novo, eu devia ter 23, 24 anos. Os outros senhores tinham no mínimo 65 anos. E quando passava o supervisor perguntando quem quer fazer hora extra, todo mundo aceitava. Eu falei, poxa, eu vou falar que eu não aceito? Eu ficava com vergonha. Eu falava, aí depois você se acostuma. Você vê o quanto que a cultura do trabalho lá é assim, sempre foi assim. O pessoal sempre valorizava o trabalho, e o emprego era um emprego, independente da profissão que você faça, era um compromisso cultural deles, né? Eu falei, poxa, eu não posso falar que eu não quero. E depois, conforme o tempo foi passando, você começa a adquirir isso daí. Você começa a pensar, nossa, realmente, eu acho que eu trabalhava muito pouco lá no Brasil, né? Como foi essa experiência? O que o senhor tirou de lição disso daí? Eu acho que o que eu tirei de lição é justamente essa parte do trabalho. Essa parte de resiliência do povo, né? A região onde eu fui trabalhar, há muitos anos atrás, 94, 95... tinha ocorrido um terremoto lá onde tinham morrido milhares de pessoas. E eu sempre via, toda hora no Japão acontece um terremoto, um maremoto, um furacão. Eventualmente pode acontecer de você sair para trabalhar, ter um terremoto, sua casa cai, morre toda a sua família e só você fica vivo. E eu achava o povo muito frio. Eu achava, depois que acontece uma tragédia dessa, a gente vê notícia da TV e tal, o pessoal uma semana reconstrói a estrada, reconstrói as indústrias, reconstrói tudo.
Eu ficava pensando, nossa, mas que povo frio, nem parece que morreram milhares de pessoas aqui. E aí, conforme você vai convivendo com a cultura deles, você vai entendendo. Toda hora acontece uma coisa dessa. Acontece um terremoto, um maremoto, um furacão. Eventualmente pode acontecer de morrer toda a sua família e sobrar você. E o que eles fazem? Eles enterram os mortos e reconstroem, porque eles sentem que a melhor forma de você honrar quem partiu é continuar levando a vida da melhor forma possível. Porque se você ficar parado, chorando a respeito de por que tal desgraça aconteceu com você, você não sai do lugar. Eu acho que você está vivo, você tem que continuar a sua vida, por mais triste que possa parecer, né? E lá acontecia toda hora. Várias gerações de pessoas aconteceram essa tragédia, né? Então o que eles fazem? A melhor forma de você lidar com isso é reconstrua a sua vida e viva da melhor forma possível. E eles lembram dos mortos, não é que eles se esquecem dos mortos lá. Eu lembro que tinha um museu na cidade lá que tinha um cenário da destruição da cidade que nunca tinha se reconstruído, né? Tinha as ruínas de uma fábrica, de uma casa, com a louça toda destruída, caída no chão. E eu achei que realmente é um exemplo para a gente poder... Eu costumo falar muito isso para pacientes com doenças graves. É óbvio que é ruim você ter uma doença que vai te matar, mas eu penso, acho que a melhor forma de você conseguir lidar com isso é tentar levar o que sobrar da sua vida da melhor forma possível. Porque se você ficar parado, chorando, por que tal coisa aconteceu com você, você não vai sair do lugar e você ainda está vivo. Você não pode se comportar como se você já tivesse morto. Uhum. Quem está morto já acabou as dificuldades, você já está vivo, você ainda está vivo, né? Uhum. Então essa cultura do Japão, eu não tinha essa noção até ir para lá. Eu sempre achava, poxa, mas nem parece que passou um tsunami aqui, um monte de gente morreu. Como é que eles lidam com isso, né? Parece que foi algo assim trivial. Não é que foi algo trivial. É que eles já estão acostumados e eles têm esse pensamento. Se você está vivo e você ainda tem a sua vida pela frente, tente viver ela da melhor forma possível. São situações difíceis, muitas vezes exige que a gente tome medidas difíceis, né? E nem sempre quem está de fora consegue entender. Pois é. Torcide, agora vamos falar um pouquinho aqui do programa Quem Quer Ser o Milionário. Opa! Quem que fez a inscrição do programa? Fui eu mesmo. O senhor mesmo? Eu mesmo, porque assim... como eu tinha falado, eu gostava muito de estudar, eu sempre fui muito bem na escola. E a gente acompanhava esse programa, né? Um programa que é uma franquia mundial, tem em vários lugares, tinha até um filme com esse nome, esse título, né? Jamal. Então, é um filme indiano, e do protagonista indiano, né? E um dia eu tava lá no HU, tinha acabado o horário de atendimento, tava bem tranquilo, tava esperando dar a hora para poder passar o cartão, né? Para poder ir embora. E aí eu tava vendo algumas notícias, eu tinha entrado no site da Globo e eu vi um banner, faça sua inscrição no programa Quem Quer Ser um Milionário. Falei, o que eu tenho a perder, né? Eu falei, vou fazer a inscrição. E na hora que você faz a inscrição, além daqueles dados pessoais, nome, profissão, esse tipo de coisa, ele tinha um campinho lá para falar algumas coisas da sua vida que chamassem a atenção, né? Aí eu contei a minha história. Eu contei que eu tinha feito 3 cursos antes do curso de medicina. Eu contei que eu passei dificuldade durante a graduação, que eu fui trabalhar no Japão. Eu contei que eu era professor universitário, que eu trabalhei na linha de frente do Covid. E que agora eu estava dando aula na mesma universidade onde eu me graduei. E eu coloquei essas coisas, né? É que para mim era trivial, mas depois... É um negócio que chama a atenção, né? Uma trajetória de vida diferente. Então, eu fiz essa inscrição e eu esqueci. Eu preenchi o papel, eu preenchi os campos lá do formulário e passaram-se meses. Eu nem me lembrava exatamente que eu tinha... Eu lembro que eu tinha feito a inscrição, mas eu não era algo que se acompanha todo dia. Não é algo que você espera que realmente vá acontecer alguma coisa, né? Mas muitos meses depois, eu acho que foi algo em torno de 6 meses depois disso daí, alguém da produção do programa entrou em contato comigo. E aquele primeiro pensamento, acho que todo mundo que a gente vai conversar conta uma história parecida.
primeiro pensamento da gente é golpe. É Alguém trote. tá querendo... depois alguém vai me pedir um Pix, alguma coisa aí, para eu continuar na suposta seleção do programa. E... mas você conversando com a pessoa, o cara se identificava, uma pessoa muito educada. E não pediu dinheiro. Eu falei, o que eu tenho a perder, né? E o que eu achava legal é que ele, a pessoa da produção do programa, fazia uma série de perguntas no estilo do programa. Perguntava, posso fazer umas perguntas, tal, com múltiplas escolhas, tal. E como eu sempre gostei desse joguinho de pergunta e resposta, eu estava tranquilo, eu fui respondendo. Então teve uma primeira etapa em que eles perguntaram via telefone, falavam a pergunta, as 4 respostas, era para eu responder. E aí eles falaram, não, se você atingir uma pontuação boa, a gente prossegue na seleção, alguém vai entrar em contato. Isso foi no primeiro contato. Ele fez algumas perguntinhas a respeito de perguntas de múltipla escolha. Passaram-se meses de novo. Aí a pessoa entrou em contato de novo e falou, olha, agora ao invés de você responder perguntas via telefone, eu vou te mandar um link em que você vai ter que responder perguntas de múltipla escolha. Só que tem um tempo rápido para você responder e tal, que eles justamente querem que você responda sem ficar olhando no celular, a resposta, tinha um reloginho. Aí eu pensei, nossa, eles vão me mandar um link malicioso para roubar minhas contas de banco, essas coisas, né? Mas eu estava num computador corporativo, computador do hospital, estava tranquilo também, um horário tranquilo. Falei, o que custa responder? Aí eu fui respondendo as perguntas, tal. Eles não pareceu nada ilícito. Aí a pessoa agradeceu e falou que ia computar as minhas informações, as minhas respostas. Se eu continuasse indo bem, ele ia prosseguir na seleção. Aí foi um tempo mais curto. Nessa parte de pergunta de computador e tal, deu um tempo mais curto. Ele ligou de novo e falou, olha, a gente viu o seu desempenho, você foi bem, e a gente quer marcar uma entrevista online com você, via vídeo, com o pessoal da produção do programa. E aí teve uma entrevista lá, que a gente conversava, ele perguntou os detalhes da minha vida, como é que foi a minha trajetória acadêmica, tudo isso daí. E a gente sempre tá um pouco atrás, né? Mas nunca pediram dinheiro, nunca pediram nada. E aí eu tive essa conversa, aí passaram-se mais algumas semanas. Aí eles chegaram e falaram, olha, agora você vai passar com uma conversa com uma psicóloga. Aí eu falei, caramba, é sério? Eu falei, não, você está avançando bastante no programa, você vai ter uma entrevista com uma psicóloga. Quarta fase. Era... praticamente já. Eu falei, poxa, sempre no fundo a gente pensa, será que é golpe? É golpe? Mas tá demorando muito para eles pedirem dinheiro, acho que não é golpe. Aí, quando eu fui conversar com essa psicóloga, eu falei, olha, eu falei pra ela, olha, já faz vários meses, né, que eu tô participando dessa seleção, tô um pouco receosa e tal, você é psicóloga mesmo e tal. Aí ela foi conversando, ela fez psicologia na mesma universidade onde eu tinha feito residência médica. Então a gente conhecia algumas pessoas em comum, eu falei, não tem como não ser psicóloga, né? Realmente o negócio tá sério, né? E aí nós dois profissionais da saúde e tal, eu falei pra ela, olha... essa entrevista com você é para você avaliar a minha capacidade emocional, para ver se eu não travo na frente das câmeras, né? Falando, é basicamente isso daí, né? Pra gente ver se você tem condições de participar de um programa em que as pessoas ficam ansiosas, tal. Aí eu falei pra ela, olha, é um programa... eu sou professor universitário, então eu consigo falar bem em público da minha área, se for algo relacionado à parte acadêmica. E em termos de ansiedade, eu tenho uma ansiedade controlável. Acho que todo mundo ficaria ansioso, mas eu acho que eu nunca perdi o controle de nenhuma situação assim da minha vida profissional e tal. Então eu acho que eu conseguiria lidar bem com o programa, né? E eu perguntei, você acha que eu tô aprovada? Ela falou, não, da minha parte, eu sinto que sim, que você tem um equilíbrio emocional, você tá aprovado. E aí foi praticamente a última etapa. Ela fez a aprovação e tal. E depois alguém da produção, coisa de 1 semana ou 2 semanas depois, alguém da produção fez uma última entrevista comigo, né? E poucos dias depois eles mandaram um voucher com a passagem daqui de Londrina para o Rio. Aí naquele momento eu acredito, não é mentira, realmente não era golpe.
E foi uma coisa assim, sensacional. Eu nunca tinha ido pro Rio. Olha que coisa, eu já tinha ido pro Japão e eu nunca tinha ido pro Rio, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não sou de viajar, eu não sou eu sou uma pessoa discreta, eu não sou uma pessoa muito de aparecer, né? Uhum. Mas eu falei, uma oportunidade dessa não tem como ser jogado fora, né? Então, e uma coisa que eu sempre gostei desse programa, uma coisa que eu sempre achei legal, sensacional desse programa, é um programa que incentiva a educação. Como que você conta um programa que incentiva as pessoas a estudarem, que incentiva as pessoas a verem o quanto que a educação realmente pode transformar vidas, né? E eu, ainda mais sendo professor universitário, tendo tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que é uma coisa muito boa poder transmitir essa sensação de que a educação transforma vidas, de que a educação foi fundamental para poder ter ajudado tanta gente durante a pandemia. Então eu falei, olha, mesmo que eu não ganhe nada, só a oportunidade de estar lá presente já foi algo sensacional. Então, sou muito grato ao programa, a oportunidade que eles me ofereceram. Então, realmente foi uma coisa muito prazerosa. E como foi o nervosismo de participar do programa especificamente ali na hora? Então, o que eu digo, assim, eu não sou ansioso, eu não sou nervoso com coisas do meu dia a dia profissional. Por exemplo, eu não tenho dificuldade, eu fico nervoso, eu fico ansioso, manejo um paciente grave, quando a gente precisa entubar um paciente, quando a gente precisa chocar um paciente, conduzir uma parada. Mas, que nem eu já tinha falado várias vezes, assim com outras pessoas, a gente é capaz de se acostumar com cada coisa. Então, conforme os anos vão passando, a gente tem experiência, já não é mais recém-formado, essas situações de emergência vão ficando mais tranquilas, né? Mas uma situação de você ficar num programa foi algo inédito. É muita gente, é muita luz, é muita câmera, é muito som. Então eu estava muito ansioso. Mas aí eu lembrava, falei, poxa, mas não é nem o momento mais tenso da minha vida. O momento mais tenso da minha vida foi na pandemia, quando a gente tinha que atender uma doença desconhecida e tal. O que eu tenho a perder? Eu gosto muito desse programa, eu gosto muito dessa área acadêmica. Eu acho que vou estar lidando com coisas com que eu sei lidar. Então, eu ficava ansioso por ser uma situação inédita, mas ao mesmo tempo eu consegui ter aquele autocontrole para conseguir prosseguir no programa. Mas que eu estava nervoso, As pessoas depois vieram falar comigo, eu falei, nossa, você estava tão calmo. Não estava calmo, não. Eu estava nervoso pra caramba. A única coisa que eu tive a sorte, conhecimento, que caíram coisas que eu sabia. E eu lembro durante a seleção, durante as entrevistas, eles me falaram assim, olha, a gente sabe que você é médico e tal, então já vou te avisar que não vai cair nenhuma pergunta de medicina, porque a gente sabe que você teria uma vantagem, né? Sim. Só que aí que eu acho legal, não ia cair nenhuma pergunta de medicina, mas eu gosto muito de história, geografia, biologia, eu gosto muito de língua portuguesa, língua estrangeira, eu gosto de muitas coisas, né? E aí, o bom é que as coisas que caíram das outras áreas do conhecimento eu também sabia. Eu só tinha até hoje eu tenho dificuldade com esportes. Então, felizmente não caiu nenhuma pergunta de esporte, mas eu tenho dificuldade com coisa de esporte, música, e eu não tenho lá muito conhecimento, né? Mas um pouquinho de sorte do destino, caíram coisas que eu sabia. O programa ele é gravado, né? O programa é gravado a gente percebe isso daí, principalmente, por exemplo, teve uma participante lá que ela pediu ajuda para ter um momento do programa que você pode ligar para algum familiar e tal. Eles conseguiram contato até com o filho dela, ela estava na escola. Então, não é exatamente gravado aos domingos, né? O programa tem partes do programa que às vezes são gravados num dia, às vezes são gravados em outro dia. São várias semanas de gravação, né? E como é que é ficar cara a cara com o Luciano? Ele é um cara gente boa, Não, ele é um cara tranquilo, ele transmite muita segurança, ele tem muita intimidade com a câmera, né? Ele passa uma sensação de tranquilidade pra gente, né? E tem uma coisa que o pessoal não costuma saber muito, tá? Ele também não costuma falar muito.
O Luciano, ele fazia direito na USP São Francisco. O pai dele é advogado. Isso, ele chegou até o 3º ano da faculdade, se eu não me engano, e por uma incrível coincidência, tem um amigo meu que é formado em direito na USP São Francisco, USP São Paulo, e que ele conhecia pessoas em comum com o Luciano. Rapaz! Então a gente meio que sabia, ele tem uma formação acadêmica boa, apesar dele não ter concluído o curso, né? Então ele tem um conhecimento de vida, um conhecimento acadêmico muito bom. Então a gente conseguia conversar assim, algumas coisas diferentes. Tal. Legal. Você chegou bem perto do prêmio máximo, né? Faltaram 2 perguntas. Como é que foi a decisão ali de na hora parar? Então, a gente tem um momento do programa em que você pode indicar o Porto Seguro. O que é o Porto Seguro? Se você acerta aquela questão, você vai ganhar no mínimo o valor daquela questão, né? Eu tinha colocado como Porto Seguro R$100 mil. E aí eu fui avançando. Chegou numa pergunta lá, em que se eu acertasse, eu iria para R$500 mil. Se eu parasse, eu ficaria com 300 mil. E se eu errasse, eu voltaria com 100 mil, que era meu último Porto Seguro, né? E eu tava lá no programa, eu falei, poxa, mas 100 mil já é um valor tão alto, já é um valor tão bom, né? E assim, o programa pagou todas as despesas de hospedagem, transporte e tal. Eu falei, o que eu tenho a perder, né? Eu falei, se eu errar a questão, eu volto para casa com 100 mil, coisa que já tá muito bom, né? Como que eu vou falar que isso é um prêmio ruim, né? Mas aí caiu uma questão, né, de qual período até qual ano, de qual ano até qual ano que durou o Império Romano. Eu sabia que era uma questão importante porque ela marca o período que é o fim da Idade Clássica ao início da Idade Média. Mas eu estava muito nervoso ali na hora. Eu não estava lembrando. Eu sabia mais ou menos, mas eu não estava lembrando. E eram datas próximas, com números próximos, né? Mas aí eu pensei, poxa, se eu errar, eu já volto com 100 mil, já é um valor muito bom, acho que eu vou arriscar, né? Eu falei, putz, eu vou arriscar. Eu fiquei pensando, né? O Luciano deu alguns segundos pra gente pensar. Mas aí eu pensei, caramba, mas se eu parar, eu volto com 3 vezes mais, né? Eu não tenho certeza. Foi aí que eu decidi parar. Eu falei, acho que não, aí tá ótimo esse valor, 300 mil, 3 vezes mais. Não vale a pena arriscar, não. Acho que já está um valor muito bom. E aí o Luciano perguntou, se você fosse continuar, você ia arriscar qual questão? Eu ia errar. Eu falei, foi uma decisão. Mas todo mundo que estava acompanhando na plateia, a plateia não pode se manifestar, né? Porque a plateia não pode soprar resposta, não pode fazer nada. Mas quando eu falei para ele, eu falei, não, Luciano, eu vou parar. Eu ouvia a plateia, eu ouvia sussurros falando, não, você tomou uma boa decisão. Que bom que você parou. Que bom que você parou. E realmente foi uma decisão ótima. Acho que a melhor decisão da minha vida aí que eu consiga me lembrar. O que mudou na vida do senhor depois do programa? Pessoalmente, profissionalmente? Pessoalmente, uma coisa que me chamou a atenção, as pessoas me reconhecendo na rua. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa tímida, eu não sou de... E algumas pessoas me cumprimentando na rua, de vez em quando isso acontecia, né? Geralmente eram meus pacientes, né? Só que aí a pessoa me cumprimentava e tal. Eu falei, você é meu paciente? Ele falou, não, eu te vi na TV. Então eu achava uma situação diferente, algo prazeroso, né? Você ser reconhecido por uma coisa boa. Mas eu me sentia... Era uma situação inédita para mim, né? Então o reconhecimento, né, das outras pessoas é uma coisa prazerosa, né? Você sentir que você teve o seu trabalho, o seu esforço recompensado, né? O senhor quis mostrar no programa ali, né, o valor da educação. Isso. Como que a educação ela pode mudar, transformar a vida das pessoas. Acho que o objetivo foi alcançado? Eu acho que sim, porque é um programa diferente de outros programas de auditório e tal, em que mostram histórias de vida de pessoas sensacionais, pessoas assim que tiveram tanta dificuldade, muito mais do que eu, vendo a história de vida de outras pessoas e conseguiram chegar onde elas chegaram. É muito recompensador você pensar que através da educação, através do estudo, você pode conquistar tanta coisa, você pode ser um ser humano melhor, né? E poder mostrar um pouquinho dessa minha história de vida, o quanto que eu posso servir de exemplo para outras pessoas,
é algo muito prazeroso. É algo que eu sinto que eu estou ajudando várias gerações de pessoas, várias pessoas que, se você se dedicar, se você estudar, você realmente pode ter uma qualidade de vida melhor, você pode ter uma vida melhor, ser um ser humano melhor, né? Uhum. Mesmo depois de ter ganhado o prêmio, o senhor resolveu continuar trabalhando no SUS, né? Continuo trabalhando normalmente. Eu só tenho vínculos públicos, né? Uhum. Eu sou concursado na Prefeitura de Maringá. Eu estou selecionado, eu trabalho via processo seletivo na Universidade Estadual de Londrina. E eu também estou trabalhando no ambulatório de especialidades em Arapongas. São todos ambulatórios 100% SUS. É aquele negócio, eu me sinto mais útil atuando dessa forma, né? E desde que eu formei, minha vida foi assim. Eu nunca tive um consultório privado, eu nunca tive nada. Porque, para mim, eu me sentia feliz atuando dessa forma. E continuo seguindo normalmente. Não tenho nenhuma objeção em abandonar meus empregos, a não ser se por alguma coisa de fim de contrato, coisa do tipo. Uhum. O que o SUS representa para o senhor? Olha, o SUS, ele sempre foi o meu principal local de trabalho e foi recompensador você trabalhar num sistema de saúde que conseguiu lidar com as coisas que o SUS lidou. É óbvio que poderia ser melhor, é óbvio que a gente poderia dar uma assistência melhor, mas eu sinto que se o SUS não existisse, eu já li em algum lugar falando que sem o SUS seria a barbárie. Seria uma situação em que, infelizmente, num país ainda pobre como o Brasil, desigual, né? Não seria tão pobre, mas desigual que nem o Brasil, sem uma estrutura mínima que o SUS oferece, seria a barbárie, né? Seria uma situação desesperadora, né? Eu sinto que, principalmente para a área de emergência, o SUS ainda dá conta. É claro que é muito desigual, tem lugares que ele não dá exatamente conta, mas falando no exemplo londrinense, né? Uma coisa que eu acho sensacional aqui em Londrina é a estrutura do SUS. O fato da gente ter 3 hospitais 100% SUS, o HU, o Hospital da Zona Norte, o Hospital da Zona Sul, é uma situação que a gente não vê em todo lugar. E ver essa estrutura funcionando da forma como funciona aqui, é óbvio, poderia ser melhor, tem situações em que a gente vê que não funciona tão bem, mas com relação à urgência e emergência, eu acho que estamos num lugar civilizado, estamos num lugar que realmente consegue cumprir o papel que ele precisa cumprir. Uhum. E Londrina conta com as UPAs, né? Isso, além dos hospitais 100% SUS, a gente tem as UPAs em cada região da cidade, tem praticamente uma UPA, e a gente tem hospitais privados que têm convênio com o SUS, né? Então, sim, eu sinto que a estrutura de saúde em Londrina, ela é exemplar. Eu acho que, apesar de todos os problemas, apesar da demora no atendimento com relação às coisas que não são exatamente uma urgência, no que é fundamental para garantir a sobrevida do paciente, a estrutura de saúde de Londrina ainda é muito bom. E eu creio também que isso muito se deve à estrutura da UEL. A UEL, além de ser a maior universidade pública do norte do Paraná, ela cumpriu um papel fundamental na estruturação da saúde pública em Londrina. Eu sinto que hoje Londrina tem uma saúde pública boa, de qualidade, comparada a outros lugares, graças também à estrutura da UEL. Aqui foi algo diferencial. Que aprendizados ficaram para o senhor daquele período que, graças a Deus, passou, que foi o da pandemia? Eu acho que a gente aprende a saber valorizar o que realmente deve ser valorizado. Quando eu estava na pandemia, eu estava morando em São Paulo, eu estava morando na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e a minha família, meu pai, minha mãe, estavam aqui em Londrina. E conforme a gente via os pacientes graves, alguns pacientes evoluindo a óbito, eu falei, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui em São Paulo, né? Teve um momento lá em São Paulo que eles aumentaram o meu salário, porque eu acabava atuando como consultor na área da pandemia, na área de epidemiologia, na área de estrutura de saúde. Mas eu falei, o que adianta eles aumentarem meu salário dessa forma, se a minha família está lá e se eles precisarem de mim, né? Eu falei, eu vou pedir demissão.
Falei, se é para passar uma pandemia, acho que é melhor passar para perto da família, né? Num primeiro momento, eu estava lá em São Paulo, eu fiquei um tempo lá, porque eu pensava, nossa, se meus pais precisarem de um ventilador, alguma coisa, eu arrumo aqui em São Paulo, né? Só que conforme a gente foi vendo a evolução da doença, eles não iam nem aguentar o transporte. Se eles estavam com uma pneumonia grave, eles não iam conseguir um transporte de Londrina até São Paulo, né? Falei, não tá valendo a pena, não. Eu vou voltar para onde eu tinha sido feliz, onde eu tive a minha formação. E a coisa boa é que eu voltei aqui para o interior do Paraná no momento que eu estava no meio da pandemia. Eu era infectologista com especialização em UTI, então trabalho não faltava. Então eu consegui voltar para perto da minha família e com relação ao trabalho, também com várias oportunidades de trabalho. O senhor dá aula para jovens hoje que pensam em ser médico, né, estão estudando medicina. Qual que é o principal conselho que você dá para essa turma que tá estudando, que vai se formar? Olha, eu acho que a gente vê... O que eu acho que seria importante para todo médico é saber reconhecer o sofrimento dos outros. É conforme você percebe que a pessoa está sofrendo, que ela precisa da sua assistência, que você não fique tão frio, né? Que você saiba identificar quando a pessoa realmente está precisando de você. Que muitas vezes a gente vê muito... Nada contra, assim, a medicina é uma área muito ampla, né? Uhum. Mas a gente, por vezes, vê áreas da medicina muito comerciais, em que a pessoa sente que ela está comprando o serviço, que você deve apenas oferecer o serviço, né? Não, eu sinto que a medicina é mais do que isso. Eu acho que a medicina deve ser principalmente em saber reconhecer o sofrimento do outro. No que você pode ajudar para amenizar esse sofrimento, né? Não é uma simples troca comercial, é você saber o quanto que você pode ajudar a outra pessoa a minimizar esse sofrimento, né? Eu acho que seria importante para os recém-formados lembrarem sempre disso daí. Quais são os seus próximos projetos? Olha, eu não sabia que o programa ia acontecer, né? Então eu acabei assumindo vários empregos aí que acabaram me sobrecarregando um pouquinho. Mas eu acho que essa parte de educação é algo que eu gostaria sempre de poder estar aprimorando. Gostaria muito de fazer uma pós-graduação no exterior. Isso foi coisa que o Luciano perguntou para mim também. Eu tenho a graduação em medicina, eu tenho uma residência médica em infectologia, tenho uma especialização em UTI, mas infelizmente eu não tenho mestrado, doutorado. São coisas que são importantes para a área acadêmica, né? Uhum. Então, se eu pudesse fazer um mestrado, um doutorado fora do Brasil, em alguma área de infectologia, era algo que eu gostaria muito, né? Mas aí, que nem eu falei, eu acabei assumindo muitos compromissos por aqui, ainda não tive essa oportunidade, mas se eu pudesse fazer uma pós-graduação fora do Brasil, era algo que me interessaria bastante. Legal. Dr. Sidney, para fechar, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, né, esse nosso bate-papo aqui, especialmente para quem está enfrentando dificuldades para estudar, para realizar o sonho de ser um médico um dia, o que o senhor diria? Eu diria para a pessoa não ficar muito ansiosa. Eu acho que a minha experiência de vida com relação ao vestibular, com relação a concursos públicos que eu passei, eu acho que o conhecimento eu tinha, mas devido à minha ansiedade, eu não conseguia ir bem nas provas, né? Eu recomendo sempre isso. Olha, gente, procurem não se cobrar demais, procurem não ficar tão ansiosos, que a coisa acaba fluindo de maneira mais tranquila se você não ficar tão ansioso. Porque muitas vezes a gente já tem o conhecimento, só falta aquela tranquilidade de poder saber responder. Eu não tenho muito como que eu consegui lidar com isso. Eu acho que foi mais a experiência de vida. Conforme o tempo foi passando, eu fui pensando nisso, né? Eu pensava muito... Uma coisa que me tranquilizava, eu pensava muito na minha avó. Minha avó faleceu com 92 anos. Poxa. Viveu bastante, lúcida até o final da vida dela, né? Eu pensava, poxa, se eu chegar na idade da minha avó, 92 anos, que eu perder, entre aspas, né, 1 ano ou 2 fazendo cursinho, ou fazendo algum outro curso? O que são 2 anos para quem vai viver, sei lá, 92 anos? Isso é algo que me tranquilizava. Então, quando eu ia fazer alguma prova, alguma coisa, eu nunca pensava que aquilo era a última chance da minha vida. Não, ano que vem ia ter a prova de novo.
sempre iam surgindo novas provas, né? Eu acho que isso me dava um pouquinho de tranquilidade. Era óbvio que eu queria passar, era óbvio que eu queria ir bem na prova e tal, mas eu ficava tranquilo por causa disso. Eu ficava tranquilo também que eu já tinha sido aprovado em outras universidades, eu estava já cursando. Mas no fundo, acho que o que era sempre mais tranquilo era isso. Que eu falei, poxa, ainda tenho bastante, espero que eu vá viver bastante. Então, para que tá tão ansioso se eu não passar nessa prova agora, né? Legal. Que história incrível, viu? História de superação, provando que a educação ela pode levar, né, cada um de nós aonde nós desejamos, né, onde a gente quer. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, mas o importante é não desistir, né? O senhor provou aí que com vontade se consegue. Opa. Parabéns, viu? Obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Pessoal, siga o Dr. Sidney nas redes sociais. O Flash, o nosso mago lá nosso mágico lá do áudio e vídeo, vai colocar para vocês, né, o Instagram do Dr. Sidney. Siga o Dr. Sidney lá. Dr. Sidney, desejo tudo de bom pro senhor, que o senhor continue fazendo esse trabalho tão maravilhoso que é ajudar o próximo, né? Aquelas pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim. Então, o verdadeiro milhão é poder transformar vidas, né? Inclusive a sua. Poxa. Né? Até o próximo episódio, galera. Lembrando aqui que esse programa foi um oferecimento aí da Rendiquiz, a nossa patrocinadora oficial. O imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Até a próxima. Tchau.